Boa noite! Hoje a gente vai falar sobre compulsão. Assuntão, né? Vamos combinar? É um super assunto. Então, seja muito bem-vindas para você que está chegando agora. Essa é uma das sequências de lives que eu estou fazendo toda semana. Então, ela começou ontem, dia 2, e ela vai as lives vão até dia 12 de janeiro. Essas lives são a abertura da semana da virada de chave do emagrecimento e vou falar uma coisa para vocês, né? Modéstia à parte, cada uma delas tem trazido um presente de reflexões. Hoje é dia da gente falar sobre compulsão, gente. Me diz aí se esse assunto é um assunto que te pega. A gente tem muito para falar hoje. Eu espero que você fique aqui comigo. Seja muito bem-vinda. Oi, Kelly. Vamos chegando, vamos chegando. Eu não vou demorar para começar o assunto, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar. Então, pega sua água aí, já vamos fazer um brinde, um tchim-tchim, que hoje o assunto é aquele assunto que dá o que falar, né? Muito bem. Bom, e a gente vai falar de compulsão, mas antes disso, vamos primeiro tentar concluir o que é e o que não é compulsão. Porque o que pouca gente sabe é que o que existe em mais alta quantidade e frequência, na verdade, são episódios de exagero, são episódios compulsivos e não necessariamente a compulsão, que é mesmo um distúrbio emocional e alimentar. A gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa. E aí a gente vou dar um exemplo, porque eu acho que com exemplos a gente consegue identificar muito fácil, né? Essa coisa da compulsão. Então, olha só que legal de saber. Compulsão não é quando você comete um exagero. A gente tende a ligar uma coisa a outra, né? A gente tende a dizer assim, ai, hoje comi, sei lá, 4 pedaços de pizza. Ai, hoje tive uma crise de compulsão, comi uma barra de chocolate inteiro. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada nesse tema para ver o que ele realmente significa. Compulsão tem algumas características que são bem importantes da gente saber, inclusive para a gente aprender a identificar episódios de compulsão que são mesmo emocionais. Então, vamos falar sobre eles. Compulsão não tem medida. Não existe, eu tenho compulsão por doce. Não existe, eu tenho compulsão por chocolate. Não existe, eu tenho compulsão por alguma coisa. Muito provavelmente, esse é um alimento que te dá gatilhos, e aí, por causa desses gatilhos emocionais, você tem episódios compulsivos. Mas a compulsão mesmo, ela não tem um alimento. É tipo a fome, sabe? Que a gente fala que a fome de verdade é aquela fome que você comeria qualquer coisa. Compulsão é uma coisa que a pessoa não fala assim, eu tô com compulsão, eu quero comer um chocolate. Não, ela come o que tiver. O doce, o salgado, o feijão da geladeira, o macarrão vencido de ontem, pão mofado que tem guardado no armário, colheradas de açúcar ou de Nescau, por exemplo. Então, a compulsão é um sentimento desenfreado, ok? A compulsão, ela não tem parada. Sabe quando a pessoa que está numa crise de compulsão vai parar de comer? Ela vai parar de comer quando isso gera dor. Quando existe uma dor física de estômago, uma náusea, uma dor no abdômen tão grande que ela não consegue mais se alimentar, não é porque a vontade passou ou a crise passou. Ela não consegue mais se alimentar por dor física. É aí que ela para de comer. Sim, ela é um descontrole emocional. Então, naquele momento, a pessoa não consegue mais pensar em parar de comer. Ela só vai parar por dor. Geralmente, uma ânsia, uma dor de estômago muito forte. Por isso que ela vem acompanhada de episódios bulímicos depois, mas isso é um outro assunto para a gente aprofundar depois. Combinado?
Então, essas duas características, elas dão bem a cara do que a gente está falando. É aquele distúrbio mesmo, né? Aquela necessidade, aquele problema que ele já é tão emocional, ele está num extremo. E aí a gente não trata essa compulsão apenas tentando parar de comer. Aliás, a gente não trata nenhuma compulsão tentando parar de comer, né, gente? Não faz sentido nenhum, não é? É igual a pessoa falar assim, ó, fecha a boca para emagrecer. Meu Deus, se desse para fechar a boca para emagrecer, não é? A gente não estava tendo essa conversa. Então é a mesma coisa. Então, uma pessoa que está numa crise de compulsão, ela não consegue pensar em parar de comer. E nem deve ser parte do tratamento que ela se force a parar de comer, porque isso vai gerar ansiedade. E a gente vai entender que compulsão e ansiedade, elas andam de mãos dadas. Então é muito importante que a gente saiba disso. A compulsão, ela tem sempre uma causa raiz, um início de tudo. E não é o início dela hoje, é o início dos primeiros episódios. Quando foi que a primeira vez aconteceu? Então, pensa nisso aí para você saber identificar. Inclusive, se você tem na sua casa, perto de você, não é? Uma pessoa que está passando por esse problema emocional, que é a compulsão alimentar. Geralmente, quem tem compulsão alimentar também tem compulsão por compras, por sexo, por drogas, cigarro, bebida, porque é uma pessoa que precisa do exagero para suprir um vazio emocional. Principalmente se esse vazio emocional precisa de uma autopunição. E quanto mais ela briga com aquela situação, com a vergonha de não ter controle sobre a compulsão, mais ela vai usar do episódio de exagero para se punir. Então, muitas vezes, isso está muito conectado. Eu tive um episódio de compulsão alimentar. E aí, para me punir, eu vou gastar muito dinheiro comprando remédios para emagrecer, porque eu não devia. Então, vira uma bola de neve. Então, uma pessoa que é compulsiva, ela não é compulsiva apenas com a comida, ela tem comportamentos compulsivos. Combinado. Deu pra gente ter uma visão zona de tudo. Então, eu gosto muito do exemplo do hambúrguer. Eu falo que é assim, ó, compulsão não é você comer 5 hambúrgueres do McDonald's, mas você come um na hora do almoço, aí depois um no meio da tarde, e aí depois, antes do jantar, você vai lá e come de novo, e aí você janta o hambúrguer de novo, e no final do dia você come de novo. Pensem nisso em relação a um chocolate, por exemplo. Né? Ah, eu ganhei uma cesta de doce. Então eu vou comer doce depois do café da manhã, eu vou comer doce depois do almoço, eu vou comer doce no meio da tarde, eu vou comer doce lá depois do jantar. Isso não confere uma crise de compulsão. Compulsão é quando a gente come 5 lanches do McDonald's todos de uma vez. A gente só para porque doeu. Compulsão é quando você ganha uma cesta de doces, ela tá lá guardada, você nem liga para ela. De repente, algo acontece, você come aquela cesta de doce inteira e mais tudo que tem na sua geladeira e mais tudo no armário. Entendeu? Como é muito discrepante o que é um episódio compulsivo do que é realmente a compulsão alimentar. E aí cabe dizer que compulsão alimentar é um extremo de comportamento. E ele precisa ser tratado, não é, infelizmente, né? Queria que fosse diferente, gente. Mas a compulsão, ela não é tratada na nutricionista, por exemplo. A compulsão, ela é tratada em terapia, porque ela é um descontrole emocional. Mas eu não quero falar especificamente sobre esse distúrbio que é mais profundo, certo? Que é aquele onde a pessoa talvez vá precisar aí de uma medicação, de um acompanhamento mais próximo. A gente está falando de algo que é um extremo. Eu só comecei conferindo para vocês o que é compulsão e o que não é compulsão, porque a grande maioria de nós sofre, aliás, 99,9% das pessoas que eu conheço têm episódios compulsivos. A aprender tudo naquele linha. É por isso que eu já comecei situando todo mundo do que é e do que não é.
Porque agora a gente começa a entender. A gente tem grande parte de nós, quando se vê ali numa crise emocional, se encontra dentro de um episódio compulsivo, um episódio de um exagero alimentar, que geralmente é pontual. A gente também não tem controle, mas ele tem começo, meio e fim. Então, pode ser um episódio compulsivo que você tenha lá aquela cesta de doce que eu falei e que você passe o dia inteiro comendo aquela cesta de doce até ela acabar. Mas percebe que são coisas diferentes? Você come a cesta até ela acabar e ela acabou, e aí você vai prometer para si mesma, né? Aquela história do emagrecimento, que você nunca mais vai comer doce outra vez. Então, você vai comer a cesta inteira de uma vez e quando ela acabar, você nunca mais vai comer doce. Quem aqui já se prometeu isso? Quem aqui já se prometeu, ah, eu vou acabar com essa caixa de bombom, ou então hoje eu vou comer uma pizza, eu vou comer tudo que eu tenho vontade, porque amanhã não vou comer mais. E aí você vai lá e comete um exagero alimentar. Vocês estão comigo? Conta aí pra mim no Instagram se vocês estão e aqui no YouTube também. Quem nunca, né, gente? Quem nunca, né? Falou, não, vou comprar todos os doces que eu tenho vontade hoje, aí eu vou acabar com eles hoje, porque amanhã não vou fazer mais. Isso é um episódio. Certo? Ficou claro para você essa diferença entre a compulsão e um episódio? Muito bem. Por que que a gente precisa falar disso? Porque episódios compulsivos, eles têm questões emocionais. Então, por exemplo, essa coisa da despedida, do nunca mais. Ah, então eu vou comer tudo agora, porque aí nunca mais eu vou comer pizza de chocolate. Então, eu vou comer uma pizza de chocolate inteira. Então, eu vou dar um exemplo. Qual é a raiz emocional desse tipo de pensamento? A escassez, a restrição. Então, como eu vou entrar em restrição? Pensa comigo no Homem da Caverna, tipo, lá no tempo do Homem das Cavernas, vai? Ele não sabia qual seria a próxima oportunidade que ele teria para comer. Então, o que que ele tinha que fazer? Matava um animal. Não tinha geladeira, gente, não tinha onde guardar. Eles precisavam comer tudo naquela hora, o máximo que eles pudessem comer, porque ninguém sabia quando ia comer de novo. E aquilo ia estragar, porque não tinha como conservar aquela comida. Então, quando a gente entra nessa história de eu vou comer tudo hoje, porque amanhã eu não tenho mais, vocês concordam comigo que a gente está voltando para um pensamento de escassez bem primitivo, bem lá no fundo, que diz: estoque o máximo que você puder, porque você não sabe quando terá acesso a essa comida de novo. Só que o homem das cavernas, gente, não tinha acesso mesmo, né? E a gente? E a gente, o iFood, manda uma mensagem pra gente no telefone. E a gente tem acesso 15 minutos depois. Então, é muito importante que a gente saiba que a compulsão, esses episódios de exagero, eles são gerados por um pensamento raiz. E a gente só consegue. Hoje eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram que dizia assim, né? Deixe a sua pergunta sobre compulsão. E aí, a maioria das pessoas me colocaram a mesma pergunta: como ter controle? Como lidar com a compulsão? Como lidar com as emoções que geram compulsão? E a coisa mais importante que a gente precisa entender é que a compulsão ela tem uma causa raiz, uma causa lá no fundo, que é o que vai gerar o episódio de compulsão. Então vamos entender um pouquinho. Ó, a Lu colocou aqui que ela já comeu um bolo inteiro sem perceber e chorou muito. Por quê? Porque toda compulsão termina num lugar só, gente. Aonde? Termina no sentimento de culpa. Não é? Toda compulsão termina no sentimento de culpa. E é por isso que ele leva a gente a uma nova crise. E aí fica cada vez mais difícil ter um controle. Olha só, eu só ia tocar nesse, né, ciclo da compulsão, mas lá no final da live. Mas vamos falar sobre ele aqui, porque a gente discorre através dele?
Vamos falar sobre ele assim? Então, olha só, eu passei por um problema emocional. Então, vamos supor que eu briguei com alguém, briguei com meu marido hoje. E isso despertou em mim o gatilho da ferida do abandono. Eu me senti muito abandonada e sozinha. A gente brigou e a gente tá o dia inteiro sem conversar. Então a gente foi dormir ontem sem conversar, eu acordei hoje, ele não falou comigo. O que é que eu tô sentindo? Qual é o gatilho emocional? Abandono. E aí o que é que acontece? Isso gera uma emoção negativa em mim. Essa emoção negativa vai me levar para a comida para preencher esse vazio, para me dar um pouco de conforto. Às vezes, para me fazer companhia. Aquela companhia que eu tinha do meu marido, mas que hoje eu não tive porque a gente brigou. E aí eu vou trazer essa comida para me fazer companhia. Então a comida tem um gatilho. Qual foi o gatilho? A gente brigou, isso bateu na minha ferida do abandono, me senti sozinha, não tinha meu marido para conversar à noite. O que que eu vou fazer? Vou comer. Vou preencher esse vazio emocional aqui com a comida. Como que a gente fica logo depois? A gente se sente como? Péssima. Aí eu como tudo que não devia. Me sinto muito mal com isso, como a Luca escreveu aqui que ela comeu o bolo inteiro e depois chorou. Por quê? Porque eu não queria ter feito aquilo. Eu agi por impulso. Eu agi na emoção. Porque quando uma ferida emocional ela é muito intensa, a gente não consegue pensar. A gente só sente. E aí a gente vai comer por um processo emocional quase que de sobrevivência. Pois bem, comi, me senti muito culpada. O que é que a culpa gera em mim? Um sentimento pior de não merecimento. Eu não mereço ser bonita, eu não mereço emagrecer. É por isso que o meu marido briga comigo, ele não gosta de mim mesmo. Porque eu não consigo nem controlar a comida, então eu não me controlo em nada. E você começa a ativar em você um sistema de autopunição. Eu comi. Então eu quero emagrecer, tá vendo? Por isso que eu não sou magra, não mereço ser magra, eu não consigo me controlar. Se eu não sirvo para me controlar nem na comida, o que que eu vou fazer? E aí você começa a autopunição. E aí eu vou fazer uma pergunta e eu não vou responder. Eu vou deixar vocês me responderem aí. Combinado? Bom, eu quero emagrecer. Eu comi. Tô me sentindo muito culpada. Mereço um castigo. Qual é o pior castigo para quem deseja emagrecer? Não vou responder, hein? Vou até beber uma água aqui. É isso. O pior castigo para quem deseja emagrecer é engordar ainda mais. Então, o que é que eu faço para me castigar ainda mais? Autopunição. Eu como ainda mais. E isso vai virando uma bola de neve. E aí, quanto mais eu como, mais eu me sinto culpada. Quanto mais eu me sinto culpada, mais eu como, porque eu não mereço. Exato. E aí vira uma bola de neve, gente. Então, todo sentimento de culpa vai levar para uma punição. Geralmente, quando a pessoa está preocupada com o emagrecimento, qual é a punição? Comer ainda mais, não ter controle sobre aquilo que a gente come. Pode ser que a punição venha de uma outra forma. Então, pode ser que, como punição, essa pessoa já atendi alguém assim, tá? Essa pessoa se sinta suja. E aí ela come muito e logo depois ela precisa tomar banho. Pode ser que a autopunição seja essa pessoa não se sentir perfeita. E aí ela vai tentar resolver aquele problema ou se punir com uma bulimia. E aí ela vai forçar o vômito, ela vai tomar um laxante, ela vai fazer um jejum de muitas horas. Então, olha que coisa. A pessoa que come muito em excesso num dia e depois ela força um jejum como punição porque ela comeu demais, qual é a diferença dessa pessoa para a pessoa que vomita depois de comer? Isso é muito sério, gente. Porque esse jejum forçado, depois de uma crise, de um episódio de exagero,
desperta em nós o mesmo comportamento da bulimia. E aí, essa pessoa, o que que ela começa a fazer? Ela começa a se isolar, ela não quer mais sair, ela não. Olha lá, já cheguei a comer muito e ficar me pesando na balança para ver o quanto eu tinha engordado. Olha que doideira. Então, percebe que isso vai gerando na gente um gatilho de punição. Então, eu vou me punir vomitando, vou tomar um laxante, vou fazer um jejum. Como mais eu posso me punir de uma crise de compulsão, além de ter novas crises de compulsão? Eu vou me isolar, eu vou ficar com vergonha de sair, eu vou começar a me vestir mal, porque eu não quero me mostrar que eu tô inchada, que eu comi demais. Então, eu vou deixar de cuidar de mim. E aí, gente, uma série de outras coisas. Então, eu vou entrar na internet e vou comprar. Quem já passou por isso? Ah, eu tive uma crise de compulsão. Então, o que que eu faço logo em seguida? Entro na internet e fico comprando chá para emagrecer, remédio para me ajudar a emagrecer. Começo a comprar programa de emagrecimento. Por quê? Como uma forma de me punir, porque eu mereço um castigo agora. Eu mereço me fazer muito mal, inclusive gastar todo o meu dinheiro. Então, todo o episódio de exagero, quando vem seguido de culpa, vai gerar um sentimento de autopunição. E esse sentimento de autopunição vai te fazer engordar ainda mais, ou gastar todo o seu dinheiro, ou se isolar, ou brigar ainda mais com o seu marido, no caso do exemplo que eu dei aqui. E isso vai virando uma bola de neve. Por isso que a compulsão alimentar, eu costumo dizer que ela é uma coisa silenciosa, né? A pessoa que começa a ter episódios de exagero, ela começa a fazer isso cada vez mais sozinha, cada vez mais escondida. E aí, como isso gera vergonha, esse é o ponto. A gente não pede ajuda, porque a gente morre de vergonha de dizer que não está tendo controle sobre a comida. E aí a gente não conta para ninguém. A gente não conta para ninguém comer um pacote de bolacha, a gente não conta para ninguém que foi na padaria e comprou comida e veio comendo no caminho para ninguém ver que você estava comendo. Estou falando alguma mentira? Alguém se identifica aqui? É muito real isso. A gente vai no supermercado e fica comendo as coisas enquanto faz compra, para ninguém ver que a gente pegou e comeu. Escondida, sem querer sair. Então, esses todos são sintomas. E é muito importante saber disso, Jane, que esses todos são sintomas de um começo de um distúrbio, porque a gente começa desse jeitinho. É muito verdade. A gente começa mesmo a ficar antissocial. Por quê? E agora vamos entender por que que compulsão e ansiedade andam bem juntinhas. Porque toda compulsão, anota isso aí no seu caderno do emagrecimento. Olha lá, eu já cheguei em casa com fast food numa sacola de roupa de shopping para comer escondido no quarto. Tinha vergonha da família, é isso mesmo. E quando a gente conta para os outros que está de dieta, por exemplo, isso gera uma pressão e aí a gente come cada vez mais escondido. Porque é como se a gente não pudesse comer aquele. Aí a gente cria essa relação com o alimento de proibição, de ninguém pode me ver comendo isso, e isso gera ainda mais distúrbios emocionais. Percebe como é uma linha e ela não tem fim, não tem fim. Agora, como é que a gente consegue resolver isso? É escondendo a comida? É parando de comprar? É tirando o iFood do telefone? Não é, gente. É indo numa nutricionista que te force a comer menos? Não é, não é. É entendendo a causa raiz. É entendendo qual é o sentimento que está te levando para a compulsão. E é aqui que eu queria chegar para vocês. Isso aqui eu quero que você anote aí no seu caderno do emagrecimento. Toda compulsão, todo episódio de exagero, ele vem como resposta a um medo. Por isso que compulsão e ansiedade caminham juntos, porque a ansiedade nada mais é do que um medo. A ansiedade vem de uma incerteza que a gente tem.
Vocês concordam que a gente fica ansiosa porque a gente não sabe o que vai acontecer? A gente fica ansiosa porque tá com, tipo, tem várias possibilidades. Então, isso você tem que anotar. Lembra do nosso post-it? Cadê o nosso post-it das lives? Vou até pegar o meu. Hoje eu vou pegar um post-it laranja, assim, ó. E a gente vai escrever bem bonitinho. Toda compulsão vem de um medo. Esconde uma falta? Sim. Quem colocou? A Tati. Sim, todo. Vamos colocar assim, ó. Todo exagero esconde uma falta. Mas eu prefiro dizer, eu não gosto muito dessa palavra da falta. Eu prefiro dizer que toda compulsão vem de um medo. Eu tenho medo de perder o controle, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tô com medo de não dar certo, eu tô com medo de não conseguir. Eu tenho medo. Hoje, se vocês assistirem os meus stories, vocês vão ver que eu recebi uma mensagem de uma seguidora que passou por um assalto e dentro desse assalto ela sofreu um abuso, para não falar uma palavra mais forte aqui, que aí eu não sei nem se corta live se eu falo. E aí ela começou a comer e a engordar compulsivamente pelo medo daquilo acontecer de novo. Faz todo sentido. Então, a gente tem a mania de dizer que a gente só tem episódios de compulsão, não é? Todo exagero esconde uma falta. Mas às vezes é mais fácil a gente conectar a informação de que toda compulsão é resultado de um medo. Então, porque a falta vai parecer que você não tem alguma coisa. Não é? Então, me faltou comida, então eu como muito hoje, né? O episódio lá do Homem das Cavernas. Então, como me faltou comida, eu como muito hoje. Como eu vou restringir aquilo, então eu vou passar 30 dias sem comer açúcar, então eu vou comer muito açúcar agora para eu acumular, porque vai me faltar. Mas o que a gente precisa entender é essa questão do medo. Então, o medo da menina que sofreu o assalto e o abuso dentro do assalto era daquilo acontecer de novo. Então, era falta do quê, gente? Falta de segurança. Aí fica difícil das pessoas conectarem. Paulinha, isso pode ocorrer por culpa, por não se perdoar por algo? Pode sim, Lu. Sabe por quê? Porque se eu acredito que eu não mereço ser bonita, eu não mereço prosperar, eu não mereço ser feliz, eu não me perdoo porque eu fiz alguma coisa de muito errado, eu não me sinto merecedora. Então eu como punição. Pegou a ideia da punição de novo? Entende como não dá para a gente afirmar que toda compulsão vem de uma falta? A compulsão, ela tem duas raízes principais: o medo e a punição. Então, ou o medo me gera uma ansiedade, aquilo me faz comer, ou eu estou me punindo, por isso que a Lu falou aqui, porque eu não me perdoo por algo, porque eu acho que eu fiz algo errado, e aí eu uso daquilo para me maltratar, para me machucar a ponto de comer tanto, de passar mal, me machucar a ponto de eu não conseguir olhar no espelho, por exemplo. Ou pelo medo, medo de ficar sozinha, medo de perder o controle, medo de não ter a atenção das pessoas que eu gosto, medo de perder o trabalho. Faz sentido isso para vocês? Se a gente consegue pegar a raiz emocional dessa compulsão, eu paro de tratar a compulsão olhando para a comida e aí eu vou olhar para onde, gente? Para o medo ou para qual situação eu não perdoei em mim que aquilo me levou para uma autopunição. Não tem nada a ver com a comida. E a gente precisa muito falar sobre isso. Porque querer tratar a compulsão
Tirando a comida de você, vai gerar mais escassez. E aí sim, você vai começar a comer mais ainda. Alguém colocou hoje na minha caixinha também. Nossa, só de pensar que eu preciso fazer dieta, parece que eu tenho mais fome. Porque não é esse o caminho. Olha lá, sempre que fico sozinha, preciso comer. Muito provavelmente, Trate, tem uma ferida do abandono aí. E, gente, não é porque a gente não sofreu um abuso, como eu falei aqui, que é algo muito sério, que a gente não tem uma ferida emocional envolvida. Por exemplo, a ferida emocional do abandono vem de não ter sido amamentada, de ter uma mãe que voltou a trabalhar muito cedo, de ter sido esquecida sozinha na escola, de ser uma criança que brincava muito sozinha, porque os adultos estavam sempre ocupados, então ninguém estava disponível para você. Tá vendo como é uma raiz emocional profunda que hoje, como adulta, quando eu fico sozinha, eu vou comer porque a comida me faz companhia. Entende como tá conectadinho? E aí, como é que a gente cura isso? Olhando para a comida? Não. Olhando para a necessidade de companhia, porque ainda hoje, depois de crescida, por menos que eu tenha essa consciência, eu ainda tenho problemas em ficar sozinha. Então é para isso que eu tenho que olhar. Porque senão você gatilha errado. Ah, eu percebi que eu comecei a comer quando eu comecei a ficar muito sozinha. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou parar de comer. Então eu vou começar a comprar. Eu vou começar a colocar um outro vício nesse lugar. Porque eu não estou tratando a raiz. Eu estou só arrancando a comida de mim e deixando um buraco maior ainda ali. E aí eu vou tentar fazer outra coisa no lugar. Eu vou fumar, eu vou beber. Quem aqui nunca viu alguém que passou por uma cirurgia bariátrica, não olhou para a raiz emocional daquele comportamento ansioso e compulsivo que fez com que a pessoa engordasse, e aí a pessoa vai lá, faz a bariátrica, e aí ela não consegue mais comer, não é? Porque tem duas vias, né? A pessoa faz a bariátrica, ou eu arranco a comida dela, né? Ou eu fecho o estômago dela porque ela não consegue mais comer. De qualquer jeito, eu tô mexendo na comida, sem olhar para a raiz emocional. E aí, o que que essa pessoa vai fazer? Vai começar a beber. Ela vai para um outro vício, para tampar aquele vazio emocional. Olha lá, aconteceu isso comigo. Comprava muito, parei de comprar e veio o álcool e a comida. Então, a raiz tá, a emoção tá lá. Eu só tô trocando os gatilhos que eu uso para fugir de olhar para isso e de lidar com isso. E isso, por isso que quem faz bariátrica, e vou corrigir você, tá, Lu, e não trata a raiz emocional da obesidade, acaba substituindo o vício pela comida por um outro vício no lugar. Porque é esse o papel do vício, né, gente? É fugir de uma dor. Como que foge de uma dor com outra dor? Porque não vem falar para mim assim, ai, mas é um prazer imediato. Não, é outra dor. Existe a dor de estar acima do peso. E existe a dor de ser uma pessoa sozinha. Às vezes, estar acima do peso dói menos do que ser sozinha. Às vezes, estar obesa dói menos do que ser abusada. Então, eu troco uma dor pela outra dor. Isso é o que o vício. Isso é, gente, a definição de vício. Todo vício vem de uma dor. Então, ele gera uma outra dor para tirar a sua atenção daqui. Faz sentido aí para vocês? Então, se eu quero olhar para os meus exageros, se eu quero começar a mudar, ó lá, fiz bariátrica e engordei novamente. O que posso fazer para tratar? Aí vamos entrar nessa parte aí. Total, fez sentido? É isso. A gente precisa olhar para as nossas feridas emocionais. E como é que você pode começar a se perguntar sobre isso agora? Olhando para aquilo que você tem. Lembra quais são as duas raízes emocionais da compulsão? Medo, que gera ansiedade, que faz a gente comer, certo? Então, medo ou autopunição.
Aonde eu tô? No medo. E do que eu tenho medo? E quais são os momentos que eu cometo exageros alimentares que eu não consigo controlar? Da onde vem isso? Ou, como alguém colocou aqui, eu não me perdoo por alguma situação. Então eu uso do episódio de exagero como autopunição. E aí eu preciso olhar para isso, pelo que eu não me perdoo. O que foi? O que é que eu fiz? Que eu julgo que eu faço ou que eu fiz de tão errado que eu acredito que eu não mereço ser feliz ou ter o corpo que eu quero. Ó, quando perdi meu único irmão, engordei 40 quilos. Hoje comecei a entender tudo. A comida se tornou a minha melhor amiga por muitos anos. Entende? Aí a gente, como que a gente ajuda alguém como a Lu? Não é tirando comida dela. Não é tirando a comida dela. Olá, acho que tô entre os dois, de um para o outro. Então começa a fazer muito sentido. Por que que a gente tenta controlar a compulsão e não consegue? Ok? Então eu preciso olhar para trás. Eu preciso buscar lá no fundo de mim, essa raiz emocional. E eu preciso aprender a lidar com ela. E aí, gente, para aprender a lidar com a emoção, né, não é uma coisa fácil. Então a gente precisa saber quais são as emoções, dar nome para elas, a identificar que horas elas se manifestam. A gente vai entender, isso eu vou ensinar para vocês na semana da virada de chave do emagrecimento, a gente tem uma aula só sobre as emoções. Aí a gente vai conseguir entender que cada emoção tem uma função. A gente também vai entender que, a depender do perfil daquela pessoa, ela sempre vai cair na mesma emoção, porque é uma tendência que a gente tem. A gente vicia naquela emoção e a gente fica repetindo aquele looping, aquele ciclo emocional. Por isso que a compulsão, os episódios compulsivos, eles se repetem com cada vez mais frequência, porque a gente começa a ficar viciada naquela sensação. Então, como é que a gente sai daí? Entendendo que todo episódio compulsivo não é porque você não consegue controlar a sua vontade de doce, mas todo episódio de exagero vem de uma raiz emocional. Começa a fazer igual a gente fazia na minha época, gente, que eu não sou tão jovem assim, né? Então eu não sou muito jovem. Então na minha época a gente comprava filme e rebobinava a fita. Quem é muito jovem não vai saber do que eu tô falando, né? Igual fita cassete, né? De escutar música. Não sei se, né? Que a gente comprava, ouvia música e depois fazia assim com a caneta para voltar a fita. Não é? Quem é jovem não tá entendendo nada do que eu tô falando, mas se vocês têm a mesma idade que eu, vocês estão entendendo. Começa a rebobinar a fita. Oi, Fran! Dos seus episódios de compulsão. Começa a prestar atenção naquele dia que você não consegue controlar a vontade de comer doce. Começa a prestar atenção no que aconteceu antes. É, fita VHS, rebobinar. Vocês são da mesma época que eu. Ninguém aqui esconde a idade, né? Então, começa a rebobinar a fita para entender o que é que está acontecendo, o que que aconteceu naquele dia, ou o que tem acontecido naquela semana. E se você puder, vai fazendo anotações. Eu percebi que hoje eu comi muito, mas sabe o que aconteceu hoje? Teve um problema no trabalho. Aí, semana que vem, você vai ver, nossa, eu percebi que essa noite eu comi muito. O que que aconteceu? Caramba, briguei com alguém no trabalho também. E você vai começar a reparar que esses padrões, eles sempre se repetem. Pelo padrão, a gente consegue identificar a ferida emocional. Identificou a ferida emocional, a gente lida com ela, ressignifica, entende por que que você ainda está sentindo aquilo. E a gente não vai mudar aquilo no outro, a gente vai mudar aquilo em você, porque a ferida emocional é sua. Então não é fulano que brigou com você no trabalho, é o que você sentiu porque vocês se desentenderam no trabalho. E aí a gente vai começar a olhar para você e não mais para o outro, para a mãe, para o pai, para o trabalho, para o filho, para o estresse que o marido causa. Não, porque se tem uma no emocionalmente magra trabalha melhor isso, Jô.
É isso. O Emocionalmente Magra, ele é um programa que dentro das 9 semanas, 4 delas a gente fala só das emoções. Tanto para vocês entenderem, né? Que cada mentoria dentro do Emocionalmente Magra tem aí de 1 hora e meia, 2 horas. São quase 10 horas falando de emoção. Para a gente começar a entender aonde a gente está e a dizer para si mesma: caramba, eu tô sentindo aquilo ali que a Paulinha falou. Então agora eu tenho controle. Fechou? Vamos recapitular? Qual o investimento, Paulinha? Então, já vou antecipar aqui para vocês estão muito apressadinhas, né? Para vocês se prepararem para isso, tá? O Emocionalmente Magra é um programa de 9 semanas. Então, ele dura aí quase 3 meses, gente. Certo? O investimento para ele é. Eu vou falar o valor cheio, mas na semana de lançamento sempre tem as promoções, tá? Então, o valor cheio dele é 12 de 147. Então, ele é 1.470 e aí 12 vezes de 147. Vende no cartão, vende na recorrência, pode pagar no boleto, isso não é um problema para nós, certo? O emocionalmente magra, ele tem essa função. Então, além de trabalhar a nossa relação com a comida, porque ali dentro a gente vai curar a emoção, mas a gente também vai ter estratégias para aprender a lidar com a comida. Ele é um programão, a gente tem o maior orgulho dele, porque além das mentorias, vocês têm plantão de dúvida. Cada turma tem uma coisa especial. A turma passada teve kit, então cada turma tem uma coisa diferente. Mas vamos recapitular? As emocionalmente magras estão tudo aqui assistindo a live, a Paty, a Paloma. Vamos recapitular? Então, o que é compulsão? Compulsão é um distúrbio extremo de falta de controle. A gente já entendeu que compulsão não é ganhar uma cesta de doces e passar o final de semana inteiro comendo aquela cesta até ela acabar para a gente começar a fazer dieta na segunda-feira. Compulsão alimentar é quando a gente come a cesta de doces inteirinha de uma vez só e depois dela ainda come tudo que tem na geladeira, feijão gelado, congelado, comida estragada, até que a gente sinta uma dor física muito grande que nos obrigue a parar. Compulsão no seu extremo, ela é isso. O que a maioria de nós vive são episódios de exagero alimentar, que a gente deu o nome de episódio compulsivo. Cada episódio compulsivo é resultado de um gatilho emocional. E a gente nunca, entendam isso, nunca controla um episódio compulsivo recorrente de quem tem muitos, tirando a comida dessa pessoa. Nunca faça isso, porque não tem relação com a comida. E se a gente tentar restringir a comida dessa pessoa, a gente vai gerar escassez e a gente vai gerar mais compulsão e mais ansiedade. A compulsão, ela tem duas raízes principais: o medo de algo, ou então a autopunição, porque acho que fiz alguma coisa errada, cometi um erro no passado, não sei, mas não me sinto merecedora de um resultado. E só essas duas já vão te dar um norte para você rebobinar a sua fita dos dias que você tem episódios compulsivos e começar a se perguntar: o que aconteceu comigo hoje? O que doeu hoje? Que eu tô aqui na comida. Então, às vezes você pensa que come porque você chega do trabalho cansada, mas na verdade a dor emocional é que você chega do trabalho cansada e ninguém te ajuda. Você chega do trabalho cansado e o seu marido está vendo televisão e não te dá atenção. Olha como tem uma emoção lá atrás que não é o cansaço, é a falta de afeto, é a falta de ajuda. Então, quando a gente começa a identificar esses padrões, a gente aprende a lidar com eles. Como? No outro? Não em mim, porque a ferida emocional é minha. Então, eu vou aprender a lidar com ela quando eu sentir, porque a gente nunca vai parar de sentir. O que muda é, agora que eu sei que isso é meu, eu lido com isso. E esse foi um resuminho da nossa live sobre compulsão. Vocês gostaram? Vamos combinar assim? Então, se você gostou da live, não perde
porque até o dia 12, amanhã que é sábado tem live, domingo tem live, segunda tem live. A gente continua tendo lives de assuntos maravilhosos. Todos os dias, ali na hora do almoço, eu mando um áudio no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser se inscrever no grupo, o link está aqui na bio do perfil. Você vai clicar ali, você vai fazer inscrição para a semana de chave da virada do emagrecimento. E aí você vai para um grupo de WhatsApp. Naquele grupo, todo dia eu mando um áudio contando do que vai ser a live, coloco lá uma informação. E aí vocês vão sempre recebendo quais são os conteúdos dessas próximas semanas. Fico feliz que vocês tenham gostado. É muito importante que a gente saiba, porque só o conhecimento é que transforma. Se a gente sabe, a gente consegue mudar. No meu post-it hoje vai estar escrito que toda compulsão vem de um medo ou de uma punição. E é essa fotinho que eu vou colocar aqui depois da live para vocês, tá bom? Que dia começa o Emocionalmente Magra? As inscrições começam no dia 13, segunda-feira. Dia 20 é a nossa primeira aula, dia 20 de janeiro, tá bom? Segunda-feira. Então já se prepara para começar, já compra o seu caderno do emagrecimento. E eu sempre falo isso, né, gente? O Emocionalmente Magra começa oficialmente dia 20 de janeiro. Mas ele já começou, né? Começou ontem, na primeira live que a gente fez. Porque quando a gente chegar lá, tiver inscrita no programa, você já está com muita consciência. As minhas alunas, elas entram no programa num outro nível. Não tem aluna no zero lá. Tem aluna que já assistiu todas as lives, já sabe do que eu tô falando e já sabe o que que tem que fazer. Então, o Emocionalmente Magra começou ontem. Você não me perca isso, tá bom? Ó, beijo pra vocês. A gente se vê na live de amanhã, às 21 horas. Daqui a pouco eu coloco no grupo o tema pra vocês, tá? Um beijo.